Olá, queridos. Estamos em mais um Tadel Online e eu creio que a palavra de hoje vai abençoar muito a sua vida. Antes, vamos começar orando. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado por esse Tadel, que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma forma especial nessa noite. Pai, que o Senhor fique à vontade em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. E, queridos, a palavra de hoje, na verdade, ela é uma continuação da palavra que foi ministrada no domingo sobre manter o coração blindado, né? E dentro disso, nós vamos ver alguns aspectos, né, que vão manter o nosso coração blindado, né? Essa proteção. Eu não vou falar um pouco da introdução, né, como o pastor já falou mesmo no domingo, né, sobre essa questão de nós guardarmos o nosso coração e tudo mais. Porém, agora a gente vai desenvolver um pouco mais essa mensagem. Eu quero falar aqui alguns aspectos, né, para que nós tenhamos um coração blindado, algumas atitudes, né, que nós devemos ter para que nós tenhamos o coração blindado. Isso vai servir de uma proteção, né, para as nossas vidas, para a nossa vida espiritual. E a primeira é que essa blindagem nos fala das estruturas espirituais do homem e da mulher de Deus. E essas estruturas espirituais, ela não diz respeito somente ao conhecimento das Escrituras, porém até mesmo num crescimento emocional, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um grande conhecimento bíblico, conhece muitas Escrituras e a palavra de Deus, porém emocionalmente ela acaba sendo uma pessoa frágil, uma pessoa volátil, uma pessoa vulnerável. Então o crescimento espiritual, ele deve andar lado a lado com o crescimento espiritual, né, para que não ocorra nenhuma situação aonde a pessoa vai desenvolver mais o lado espiritual e o lado emocional não vai acompanhar. Vai ser uma pessoa que é imatura em suas emoções, tem um grande conhecimento de Deus, porém nas suas emoções é uma pessoa que não consegue dominar. E isso coloca em xeque até mesmo o crescimento espiritual da pessoa. E a segunda coisa é que ela nos fala, essa proteção, essa blindagem, ela nos fala da presença de Deus na vida do líder da igreja, né? Na vida de um líder na igreja, né? Ou seja, toda blindagem ela também é associada ao nosso relacionamento com o Espírito Santo, né? Como aqui ele falou, né? A presença de Deus na vida, no coração daquele líder, no coração daquela pessoa, no coração daquele membro. Isso que vai proporcionar exatamente uma blindagem. Porque também não adianta eu apenas ter ali, né, um conhecimento da Escritura, não adianta somente eu ter também uma maturidade emocional e acabar errando na falta de relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que é importante nós atentarmos exatamente para isso, né, sobre a vida com Deus, o relacionamento com Deus, o quanto da presença de Deus, né, digamos assim, nós temos em nossa vida. E o terceiro nos fala de uma maturidade aonde o cristão precisa ter para buscar, né, precisa buscar para a sua vida. É uma maturidade, como a gente falou logo no início, né, uma maturidade não somente no aspecto espiritual, mas também como no aspecto natural. E essa maturidade, gente, muitas vezes ela vai vindo com o tempo, com as experiências. Tem muitas coisas que a gente só amadurece quando a gente passa por determinadas situações, né? Mas também não se engane, não são as situações que nos amadurecem, né? Mas é a nossa reação diante daquela situação. O que vai trazer a maturidade não são os problemas, né? Porque se problema trouxesse maturidade, o mundo seria cheio de pessoas maduras, porque todo mundo tem problemas e passa por situações difíceis. A questão que traz a maturidade é a nossa reflexão sobre aquele problema, é a reflexão sobre aquela situação que vai nos trazer a maturidade. Por isso que é muito importante a gente refletir sobre tudo que acontece na nossa vida, seja isso algo bom ou seja algo ruim,
né, seja uma situação positiva ou seja uma situação negativa. Nós precisamos refletir sobre o que aquela situação pode nos trazer. Uma vez me ensinaram, né, a orar bem assim, que tudo que acontecesse de errado comigo, de alguma situação que acontecesse que eu não gostasse, era para eu perguntar para Deus o que Ele queria falar comigo naquela situação, né? E aí eu também passo um pouco desse ensinamento, né? Se está acontecendo alguma situação ruim, ou até mesmo situação boa, né? Mas qualquer situação que esteja acontecendo com você, ore e fale: Deus, o que o Senhor quer falar comigo nessa situação? O que o Senhor tem para me ensinar através dessa situação? Né? Isso é um ponto-chave para a gente crescer em maturidade. Outra coisa é que fala também de uma firmeza de propósito que o crente precisa ter para não recuar. O que é essa firmeza de propósito? É exatamente a certeza do meu objetivo. É exatamente eu saber aonde eu quero chegar e trabalhar em cima disso. Tem muita gente que se perde no caminho, por quê? Porque perdeu de vista o objetivo, porque perdeu de vista o propósito, porque os propósitos mudaram, acabou que os propósitos não são mais os mesmos, os objetivos mudaram e aquela pessoa acaba se perdendo durante a caminhada. E é isso que a Bíblia fala sobre nós não recuarmos, porque geralmente quem recua é que perdeu o foco, é que perdeu o objetivo. E a Bíblia também é bem clara sobre nós seguirmos a caminhada em direção a Cristo. Quando eu começo a tirar o foco de Jesus, é muito fácil de eu me perder no caminho. E quando eu me perco no caminho, gente, quando eu saio desse caminho, essa blindagem sobre a minha vida, ela também sai. Ela também é perdida, né? Por quê? Porque houve a perda do propósito, houve a perda do objetivo. Por isso que é importante para nós não recuarmos, exatamente nós mantermos o foco no nosso objetivo, que é Jesus. E a outra coisa é que isso fala de uma convicção no chamado de Deus para as nossas vidas, né? Porque quando eu tenho certeza do meu objetivo, eu começo a descobrir também o meu chamado. Eu começo a descobrir por onde Deus Ele quer que eu ande, aonde Deus Ele quer que eu me mova, aonde Deus deseja que eu venha trabalhar, aonde Deus deseja que eu venha atuar. Então isso é muito importante. E uma última coisa que eu desejo falar é que a blindagem também tem tudo a ver com uma base sólida, com uma estrutura na vida e no caráter emocional. E, gente, isso aqui é muito, muito, muito precioso. Por quê? Porque isso fala do nosso fundamento. A Bíblia dá o exemplo, Jesus ele usa esse exemplo numa parábola, onde ele fala que existiam dois construtores. Um era prudente e o outro era imprudente. E a Bíblia relata que tanto o prudente quanto o imprudente, eles conseguiram construir alguma coisa. Eles conseguiram construir a casa. A única diferença estava onde? Não era no tamanho do prédio. A única diferença estava na base daquela casa, na base daquele prédio. Da mesma forma é hoje. Às vezes nós vemos pessoas realizando grandes feitos ou construindo grandes coisas. Porém, a diferença daquela construção está exatamente na base. E quando a base é testada? Nos momentos difíceis, nos momentos de dificuldade. Que é algo que Deus ele falou para nós, que Jesus falou para nós. Que ele falou o seguinte, que no mundo nós teríamos aflições, porém nós precisamos ter o bom ânimo, nós precisamos entender que Jesus venceu o mundo. Ele não nos prometeu uma vida fácil, mas ele prometeu que se a nossa base estivesse nele, nós conseguiríamos resistir nos dias maus e nos dias de tribulação, nos dias difíceis. Ou seja, tudo está na questão da base. A blindagem, da mesma forma, está na questão da nossa base. Aonde está a nossa base? Aonde nós estamos alicerçados? Será que é apenas em obras humanas? Será que é apenas em palavras humanas, palavras de pastores e de líderes? Ou será que a nossa vida está alicerçada na palavra de Deus? Será que nós seguimos a homens ou será que nós seguimos a Jesus?
Por isso que a nossa base ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus, no que Jesus fala, para que essa blindagem seja permanente em nossas vidas. A partir do momento em que a gente tira o nosso foco de Jesus, em que a gente para de olhar para Jesus e começa a olhar para as circunstâncias, começa a olhar para os homens, para os defeitos, para as falhas, aí a gente começa a afundar. Aí a nossa blindagem começa a cair. Porém, quando nós mantermos o nosso foco firme em Jesus, assim como diz em Efésios capítulo 6, no versículo 6, olha só que interessante, diz assim: não servindo somente à vista, como para agradar aos homens, mas servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, fazendo tudo, não somente para os homens, não com a intenção de agradar aos homens, mas principalmente com a intenção de agradar a Deus, tendo em vista o nosso alvo, o nosso foco principal, que é Jesus. Então, com isso, nós vamos conseguir manter essa blindagem em nossas vidas. Amém? Eu espero que essa palavra de hoje te abençoe e eu quero orar com você agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, muito obrigado por esses ensinamentos. E nós queremos que essa blindagem ela vai permanecer em nossas vidas, Senhor. Nós queremos guardar o nosso coração e manter os nossos olhos fixos em Ti. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus.